Nosso bate-papo hoje é com uma personalidade política de destaque em Mato Grosso do Sul. Ela é advogada há quase 2 décadas, produtora rural, vice-prefeita de Dourados e presidente do PL Mulher na cidade. Além disso, ela teve o nome apontado como uma das principais apostas da direita para o Senado em 2026. Já estou dando aqui um spoiler. Estamos falando com Giane Nogueira. Bom dia, Giane. Olá, bom dia a todos. Um excelente dia para todos nessa manhã, onde as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Amém. Todos os ouvintes que estão antenados aqui na 88,9, Rede Top, uma rádio nova aí para todo mundo, com coisas novas. Nós estamos vendo muitas novidades nos últimos dias, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Perfeito, Giane. E para começar, já a primeira pergunta, quem é a vice-prefeita de Dourados? E nesta missão, quais os principais projetos ou ações que você conseguiu impulsionar diretamente? Ricardo, como você disse, sou advogada, aí são 18 anos de advocacia. Somos produtores rurais, eu e minha família, nós sempre trabalhamos no campo, sabemos da importância do campo, como essa locomotiva, responsável por 1/3 do PIB da nossa nação, responsável por mais de 17% aí das riquezas do nosso estado, então sou produtora rural, então a gente prioriza muito, a segurança jurídica no campo, a paz no campo, e vim aí para a política, como meu primeiro mandato como vice-prefeita de Dourados. Foi algo que as pessoas ficaram impressionadas, porque saí como candidata, pré-candidata na época, ano passado, a prefeita, fizemos um plano político, um plano de atividades na nossa cidade, um plano de governo, e acabei me tornando vice-prefeita do prefeito Marçal, e hoje na cidade de Dourados nós temos levado para dentro da prefeitura aquilo que a gente carrega, que a gente sabe que é importante, A educação foi um dos primeiros nichos onde eu trabalhei no meu plano de governo, na atuação. Então a gente tem esse olhar atento. Assistência social também é algo que eu me dedico muito, nessa caminhada pelos CRAS, entendermos as necessidades da nossa população. Então tem sido um tempo desafiador para Dourados, mas nós percebemos que Dourados está no trilho certo, nós estamos desembaraçando a gestão Marçal Filho e eu como vice. Nós percebemos que a nossa cidade estava muito abandonada por várias gestões, muitas dificuldades. Mais de 10 anos sem uma escola construída, essa questão de vagas, a questão de saúde, que é um problema muito grande em todas as cidades. Não seria diferente na cidade de Dourados. Dourados, ela atende aí um arcabouço de 34 cidades que desembocam a saúde ali. Segunda maior, A segunda estado. Maior, eu sempre falo, é a capital do interior, porque embora tenhamos por volta de 265 mil habitantes, uma cidade bem menor do que Campo Grande, mas circula na nossa cidade quase que em torno de 1 milhão de pessoas, porque são as cidades da região que vão. Além de estudo, nós temos muitas pessoas que vão, os filhos moram ali, porque a questão do estudo, de ter um melhor estudo, já pensando no vestibular, mas a saúde carrega aí, muitos cidadãos dessas 34 cidades para a cidade de Dourados. Ô Giane, e assim, nós temos várias perguntas para você e nós escalamos aqui um time, o Rondon, a Renata Santos, e vamos lá, perguntem para nossa Bom, primeiramente, bom dia, vice-prefeita, bom dia, Mato Grosso do Sul. Estou de volta, depois de uns dias aí. E a senhora já começou na política como vice-prefeita, A senhora comentou que sempre esteve aí nos bastidores. Acha que para conseguir esse espaço, o seu esposo, que é deputado federal, contou aí nesse caminho? Ou foi uma caminhada realmente da senhora, do seu trabalho, do que a senhora está fazendo aí para alcançar esse espaço? Renata, como nós estávamos conversando anteriormente, essa escalada política, ela nunca foi, assim, digamos, um prospecto da minha vida. Um planejamento. Você faz seu planejamento de vida. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ser uma advogada, quero prestar um concurso. Nunca esteve, ali naquilo que eu achava que eu iria fazer. Foi algo que aconteceu. Foi um acaso. Foi um caso, assim, sempre prestei muitos serviços, mais congregacionais, de serviço ao próximo mesmo. De trabalhos sociais, de ações sociais.
de cuidar de retiros, de cuidar de crianças. Eu sempre fiz esse trabalho social, sempre fez parte da minha essência, até porque sou cristã, sou missionária, sou ministra de louvor, então isso sempre esteve. Então, eu sempre servi a minha cidade, não só numa igreja, mas em várias igrejas, né? Então, você acaba alcançando uma notoriedade, ou as pessoas te conhecendo por causa disso. Mas em 2018, quando nós tivemos a onda Bolsonaro, nós fomos, né, captados por isso, arrastados. Minha família foi muito arrastada por isso. Então, eu sempre estive nos bastidores, fomentando, cuidando do PSL na situação, que era o PSL em 2018, né, nos bastidores, cuidando do partido, aprendendo aquilo que era necessário um partido fazer, né, nessa escalada. Caminhamos em 2022 de igual forma, fomos aí para o PL, estamos no PL, hoje o PL é a nossa casa, é o partido que abraçou o presidente Bolsonaro. Então, a gente começa a ter essa experiência com a política, isso vai despertando em você a atenção e a seriedade, a importância disso. Então, a gente caminha de um trabalho social e continua sendo social, porque continua sendo serviço ao próximo. Certo. Vai mudando a sua roupagem. Então você foi encaminhada, foi levada eu fui sendo aos poucos. levada, né? A Entendi. vida foi me levando, né? Hoje eu tenho muita segurança de saber que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, levando aquilo que é a minha... E que pode mais. Levando a minha essência, aquilo que para mim é caro, que é precioso, mas para esse lugar... E nesse lugar, a nossa tenda ela é alargada, porque você tem mais condição de execução. Você tem mais condição de fazer o serviço chegar. Então, por exemplo, dentro da assistência social, dentro dos CRAS, dentro dos equipamentos dos CRAS, do Viva Mulher, combater a violência à mulher, palestras do Agosto Lilás, a gente vai trabalhando e você vai vendo que a sua vida congregacional ela vai atingir muito mais pessoas através do serviço público. São 7h32, nós estamos aqui em entrevista no dia com Giane Nogueira. Marcos Rondon. Bom dia, Giane. Prazer Bom falar dia, com você mais Marcos. uma vez, vice-prefeita, né, da cidade de Dourados, que é a capital da região sul do estado de Mato Grosso do Sul. Para lá, como você disse, convergem vários municípios, né? Aliás, o comércio de Dourados é impressionante, viu? Quando você chega em Dourados, você fala, como pode funcionar? Porque Dourados tem o quê? 260 mil habitantes, mais ou menos. Né? Mas é um comércio para 500 mil habitantes, para um consumo de 500 mil habitantes, mais ou menos. Então é uma cidade muito forte, uma cidade muito promissora. Né? Sim. E aí, eu passava por Dourados sempre. Nós temos uma rádio ali em Carapó, que hoje pega dentro de Dourados também. Ali na Avenida Marcelino Pires, o pessoal ouve de vez em quando a Top FM 96,7. Mas eu passava por Dourados e eu via uma cidade rica, mas que não tinha cuidado nenhum, não tinha um olhar para a cidade. Ou seja, uma cidade que se desenvolveu muito, né, que é considerada a nossa capital ali da região sul, mas que não tinha esse olhar, esse cuidado. O que aconteceu no passado e o que você pode falar para a gente de esperança aí, né, para essa prefeitura que está hoje, que a senhora faz parte, inclusive, e depois eu quero te fazer uma pergunta sobre agronegócio. Opa, vamos embora. Marcos, o que nós percebemos é que as gestões várias, as últimas 3, tiveram grandes desafios. Né? Agora, eu não estava dentro da gestão, a gente não consegue entender esse embaraço das coisas não conseguirem fluir. Igual eu te falei, mais de 10 anos sem a construção de uma escola. Nós temos hoje um hospital municipal, que é muito difícil, Exato. de média complexidade, né? E esse hospital municipal hoje tem uma infraestrutura assim, que nós precisamos de um novo hospital, né, para a nossa cidade. Isso não foi prospectado, não existe um projeto, não foi planejado. Né? Felizmente, agora nós temos um regional que será inaugurado até o final do ano, acredito, pelo governador Rido. Mas ainda será um hospital de portas fechadas. Né? Então, até que ponto isso vai desafogar a saúde de Dourados ainda é um questionamento muito grande dentro do município que deve ser discutido. Né? Então, nós vemos hoje uma a nossa gestão, uma gestão que está desembaraçando as pequenas coisas, começando pelas pequenas. Né? Estamos aí agora com uma frente parlamentar para a discussão da construção de um novo hospital municipal para que a nossa população tenha a dignidade, né, de entrar no hospital e ter um mínimo de uma infraestrutura boa, né? Então, nós estamos rompendo. Ontem eu tive uma grata notícia, uma menininha pequenininha de 10 anos, encontrei ali num restaurante, e ela falou assim, eu fui em Dourados ontem, tia. Eu falei, ela falou assim, nossa, eu falei, meu pai, que eu queria morar em Dourados, Dourados tá tão bonita. Isso enche o nosso coração de esperança, de orgulho, sabe que nós estamos no caminho certo. Quando você deixa a cidade limpa, bonita, as pessoas...
tudo que é limpo, bonito, isso vem de Deus, né? Você reflexo, quer estar né? nesse lugar. As pessoas ficam mais felizes, falam, puxa, a gestão está cuidando das coisas básicas, né? Mas precisamos avançar, né? Então, a saúde realmente é uma problemática que está ali no ponto 1 para nós avançarmos em Dourados. 7h35, entrevista hoje, Giane Nogueira. E recentemente ocorreu aí a retomada, né, dos voos para Dourados. Até o Marcos estava falando sobre desenvolvimento, né? E já é um marco, né? Mas além desta conquista, o que a população pode esperar das novas entregas para o desenvolvimento de Dourados? Olha, nós temos essa questão da construção de um hospital. Hoje é um plano nosso, partimos de um projeto, né, para evoluirmos. Hoje nós temos obras de recapeamento na cidade inteira acontecendo. Bairros, por exemplo, Cachoeirinha, que estavam totalmente abandonados, né, tendo recapeamento, tendo um asfalto bom. Nós estamos com a questão da educação, partindo do plano de reformas e ampliação das escolas, né, porque você tem toda uma estrutura já de coordenação, de diretores, então ampliando essas escolas para depois nós partirmos para um plano de construção de uma nova escola. Eu tenho dito assim, gente, se um dia for senadora, Dourados será uma nova escola, porque nós precisamos entregar, né, uma nova escola, pelo menos, né, para as nossas crianças. E a assistência social, ela tem trabalhado para ampliar, infelizmente, o grande pacote de serviço vem do governo federal, que diminuiu muito as entregas a nível de assistência social. Temos uma população de venezuelanos enorme, hoje em Dourados. Tínhamos 15 mil venezuelanos, acredito que hoje estamos beirando quase 25 mil venezuelanos, estamos recadastrando, isso traz um inchaço enorme para a máquina e já é fruto de pessoas que estão fugindo de um lugar, de um plano, de um regime que não é bom e tentando se abrigar em uma democracia, né? Então esse é o plano de podermos contribuir para a democracia do nosso país. Assim, são vários quesitos, são várias frentes, né? Ok. Giane, o seu nome foi indicado ao Senado, né? E você está aparecendo muito bem nas pesquisas aí como uma forte candidata a ocupar uma cadeira. Sim. Eu gostaria de saber de você como transformar, no caso, essa lembrança, no caso, essas indicações em realidade, né? O que você vai fazer para que isso aconteça? Só correção, ela é pré-candidata. Isso, perdão, pré-candidata. Pré. Pessoal, eu venho para esse momento, né, um ano antes das eleições, né, de 2026, que são as eleições que nós teremos a condição de renovar 2/3 do Senado Federal. E eu até digo, eu nunca fiz uma campanha a nível estadual, eu preciso correr antes de todo mundo para que as pessoas conheçam quem é a Giane Nogueira, quais são as ideias da Giane Nogueira, né? Então é o que a pré-campanha ela serve isso, para que a pessoa tenha contato com esse nome, saiba quem é. Né? A gente não estamos ainda em campanha, isso é uma pré-campanha. E saber que o meu nome hoje está pontuando 12 mais 1, né? Isso é muito importante, porque as pessoas estão antenadas em saber quem é essa pessoa, quais são as ideias dela. Eu venho com o apoio do presidente Bolsonaro, né? Desde o ano passado, quando eu fui lançada como pré-candidata a prefeita, fui lançada pelo presidente Bolsonaro, com o aval dele, foi um impulsionamento dele. Né? O recuo para vice-prefeito foi por uma decisão do presidente Bolsonaro. E na situação do ano passado, ele já me disse, né? Após as eleições, começando a gente ali a parte de transição da prefeitura, ele falou assim, Giane, comece essa caminhada como uma pré-candidata ao Senado, porque você está no meu radar como nome que eu gostaria de apoiar. Então, você vindo com o apoio de uma pessoa que você admira tanto, você acredita nela, você sabe o quanto que essa pessoa contribuiu para o Brasil, os princípios norteadores da política que o presidente Bolsonaro sempre fez, né? E poder representá-lo nessa vaga é muito importante. Você ouvindo o Jornal da Top através da Camapuã 90,9, Carapó 96,7, Rádio Biocênica 102,3 e Campo Grande 88,9. Apenas ponderar aqui, Giane, você havia dito 12, nós recentemente tivemos uma pesquisa do Rank, né, o Instituto Rank de Pesquisa. Na sua opinião, quem deve ser candidato ao Senado nas eleições de 2026?
Tá lá, Capitão Contar 19,80 e logo atrás do seu nome, Jane Nogueira com 14,40. Né? O Marcos Polon com 9,60 e outros 3%. E não sabe, não responde 53,20. Então, esses que não sabem, não respondem, tem aí um vasto momento aí, né? Pessoas para conquistar. Marcos Rondon. Vamos falar um pouquinho sobre agronegócio. A gente já entra no detalhe, né? Da vaga para ser disputada pelo Senado. Um dos candidatos, né, nós entrevistamos aqui, Reinaldo Zambuja, entra no PL agora dia 21, se eu não me engano, num ato, né, de filiação. Inclusive fui convidado pelo Reinaldo para estar lá, né? Vamos fazer essa cobertura lá. E aí, Giane, vamos falar primeiro do agro, aí depois a gente chega aqui na vaga de Senado, que eu acho que vai ser muito importante essa discussão. Mas vamos falar rapidinho sobre agro. Ponta Porã, neste ano de 2025, acabou desbancando Maracaju, que era o maior produtor de soja há mais de 22 anos seguidos, o maior produtor de soja do Mato Grosso do Sul. E Ponta Porã acabou desbancando Maracaju. Maracaju desbancou Dourados há 22 anos atrás, porque Dourados era o maior produtor de soja do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, Ponta Porã acabou desbancando e aparece em 20º lugar no mundo de produção de soja. Quando Maracaju era a primeira colocada, foi 12ª e Dourados aparecia lá como a 20ª colocada no mundo de produtores de soja do mundo. O que você acha que está acontecendo com a nossa Dourados? Está faltando ar ou o produtor está desistindo um pouco aí, desestimulado nesse momento? Marcos, tem vários fatores, né? Temos pequenas propriedades, pequenos produtores ao redor de Dourados. Nós tivemos um problema de estiagem muito grande na região da nossa cidade. E Ponta Porã, ela tem uma altitude muito boa para a soja, melhor do que Dourados. Eu acredito que essa umidade, né, essa altitude grande, ela gera vargens maiores, mais sementes, né? Então isso nesse momento de estiagem, onde o sul perdeu muito, bastante, acredito que Ponta Porã tenha sido isso. Né? Nós temos aí muitas pessoas entrando em recuperação judicial por conta da estiagem. A falta de chuva hoje castigou demais, né? Nos últimos 3 anos castigou demais os produtores em torno de todo o Mato Grosso do Sul, né? Nós vemos que, por exemplo, mais o norte do MS teve mais produção do que o sul. Algo que não se via, né? Algo que não se via. Então, assim, o tempo, né? O tempo, ele interfere muito, né? A tecnologia hoje dos produtores é uma grande tecnologia. Eles têm aprimorado muitos, né? Os produtores rurais, aqueles que plantam, eles têm investido muito nisso. Mas contra o tempo, né? O que você consegue fazer contra o tempo? Tanto é que foi um dos projetos do deputado federal Rodolfo Nogueira de colocar o Mato Grosso do Sul nessa questão da repactuação das dívidas. Fazer, né, uma securitização mesmo. Exatamente, né? A securitização, porque antes só o Rio Grande do Sul que entraria nessa securitização. E o Rodolfo conseguiu muitas penas, né, com muito esforço, colocar o Mato Grosso do Sul devido, né, essa grande quebra das safras mais focalizada, né, no nosso sul do estado. Então não é uma questão assim, o que Dourados fez, que não fez, que Maracaju, é uma conjuntura de fatores. Mas é uma conjuntura de fatores, né? Eu acho que essas cidades todas investem de igual forma em tecnologia, todas têm produtores muito responsáveis, né? Você coloca semente, você investe em tecnologia, mas o tempo ele castiga e daí você vê as regiões tendo, né, esses castigos aí da falta de chuvas. Então, nós temos o Mato Grosso do Sul com 3 quebras de safras, na verdade, que somando soja e milho dá 6 safras. Sim. Né? Então nós tivemos aí uma boa produtividade de soja. Agora a nossa safrinha agora promete, né? Foi boa. Mas a soja não foi muito ruim também a passada. Entretanto, esse dinheiro não entra agora na economia. É para pagar a conta. Não, é para pagar a conta. E aí nós temos um grave problema, né? Que a securitização é muito importante, Giane. Eu acho que o Rodolfo está mais do que certo nisso. A gente tem defendido isso bastante. Eu acho que o Brasil precisa olhar melhor aí para o produtor rural, que é responsável por 30% dos empregos gerados no Brasil diretamente, outros 60% indiretamente. Sabia disso, Renatinho? Não sabia disso. E nós temos aí uma indústria, uma agroindústria, né, que está aí colapsada por falta de correr dinheiro, porque o pessoal está pagando conta. E juros altos. Marcos, muito bem pontuado. O governo Lula, ele fez um plano safra agora, 24, 25, ele anunciou 508 bilhões. Só que, infelizmente, esse dinheiro não chega.
né? Nós sabemos que foi efetivamente liberado apenas 4 bilhões. Agora você pega 4 bilhões e olha para o tamanho do Brasil, o que isso faz? Impossível. Isso não faz nada. E nós estamos falando de um segmento que não é um segmento de ricos. Essa luta de classes, ela tenta minimizar ou trazer o agro como um rival. Não, mas o agro que traz a comida na mesa, gente. O MST fala que produz o arroz orgânico. Vai olhar quem consegue comprar um arroz orgânico, qual que é o valor de um saquinho, um pacotinho desse tamanho de arroz orgânico que o MST diz que produz. O agro que leva o alimento mais barato da mesa da população. Quando nós temos um governo que coloca o agro como o seu inimigo, ele está, na verdade colocando para as pessoas com as classes menores que hoje vão para o mercado e não conseguem encher o carrinho. Tá falando para essas pessoas, fala assim, olha, passa fome. Ah, você comia carne? Não come carne. Come pé de frango. Ah, não come pé de frango. Come o ovo. Não, mas o ovo nós queremos agora que a JBS monopolize. Não, agora come só arroz e feijão. O que as pessoas vão comer? Você vê que ela fala dele, né? Se tá caro, não compra. Se tá caro, não compra. Ah, mas se tá caro, então passa fome. Gente... O que você faz com o governo que coloca o agro como seu inimigo? Nós estamos falando de comida. Sim. Né? E você olha aí a Lei Rouanet de 2024, 2 bilhões e 700. Olha só, gente, 4 bilhões para 2 bilhões e 700. Olha as prioridades. Vamos investir em cultura, porque a cultura está destruindo as pessoas, a péssima cultura, né? A cultura que faz apologia ao crime, a cultura que faz apologia à sexualização de crianças, mas somos contra a pedofilia, então não bate o discurso da esquerda. São 7h51 e chega aqui uma pergunta para nós, Jane, já que estamos falando em governo federal, você falando sobre essa situação, e lógico, não poderíamos deixar de falar com a tua vinda aqui a respeito dessa condenação do ex-presidente Bolsonaro, né? Na sua visão, como você vê o futuro do que aconteceu nessa questão da condenação? Ricardo, é um absurdo, uma condenação de 27 anos para uma pessoa que não cometeu crime algum. Nós temos aquela criminosa Jatobá, Ana Carolina Jatobá, que matou sua enteada, que pegou 28 anos de prisão. Olha só, gente, coloca na balança se vocês acham que existe imparcialidade nesse julgamento. Nós temos estupradores, nós temos traficantes hoje que não pegam uma pena dessa. E nós temos uma condenação por um tribunal incompetente, porque essa ação no STF é uma ação de incompetência, desrespeitou o juiz natural, desrespeitou a Constituição, violou todas as prerrogativas de defesa, o devido processo legal. Então nós temos uma escalada autoritária acontecendo no Brasil. Nós hoje eu declaro que nós vivemos um regime totalitário, e nós sabemos que são regimes como esse que são responsáveis ao longo de todas as nações por milhões de mortos. Nós temos na China Mao Tse-tung, né, 77 milhões, 77 milhões de mortes por um regime totalitário. Nós temos Fidel Castro em Cuba, mais de 136 mil mortos por um regime totalitário. Nós temos Stalin, 43 milhões na Rússia, um regime totalitário. Nós temos o Maduro, mais de 9.600 mortos por um regime totalitário. Na Venezuela, mais de 4 milhões de refugiados fugindo de um regime totalitário, e uma escalada hoje de um presidente que abraça regimes totalitários e diz que são referência para eles. Para onde que o Brasil vai fugir? Certo. Hoje, então, é isso que nós temos hoje. Um presidente que não foi condenado por corrupção passiva, que não foi condenado por lavagem de dinheiro, versus Lula, que foi julgado em 3 instâncias, teve direito ao juiz natural, foi julgado por corrupção passiva, com arcabouço de provas, não foi inocentado, mas apenas um processo cancelado, dizendo que foi incompetente, julgado por um colegiado incompetente, né? Então, aonde que nós vamos chegar com o Brasil? Mas é justamente isso que vai nos motivar, Ricardo, a não recuar nas nossas candidaturas, nas nossas pré-candidaturas. Porque nós temos hoje o objetivo de pautarmos a anistia no Congresso Federal. A anistia, ela é necessária para nós pacificarmos a nação e fazermos justiça. Além do presidente Bolsonaro, nós temos quantos presos
políticos, quantos refugiados, quantas pessoas hoje que são refugiados políticos na nossa nação. E a nossa nação, uma nação que prioriza uma economia, que as pessoas tenham condição de se alimentar, que é o básico. Numa nação que nós temos o respeito à Constituição, a anistia, ela é uma prerrogativa inegociável para nós podermos continuar, né, falando que nós temos hoje uma democracia. Jane, a gente tem ainda algumas perguntas e pouco tempo. Então, perdão. Perdão, minha querida. Como que a senhora enxerga a entrada do Reinaldo Azambuja no PL? E, na sequência, eu gostaria também de perguntar sobre o espaço que a senhora enxerga para as mulheres na política. Então, vamos começar pelo Reinaldo Azambuja, como a senhora visualiza? O Reinaldo Azambuja foi convidado pela Nacional para entrar dentro do partido aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Várias composições têm sido realizadas ao longo de todos os estados aqui do Brasil, prospectando apoios políticos para que numa eleição presidencial nós possamos ter a condição de acabar com o Lula. Né, de destruirmos a pessoa que tem destruído a nação. Então, o nosso foco é realmente de estarmos no poder, na presidência, o presidente Bolsonaro, presidente do Brasil, né, nós temos a anistia, conseguimos tirar a inexigibilidade, nós acreditamos realmente que o candidato à presidência, que tem a condição, né, de ganhar as eleições, é o Jair Messias Bolsonaro, e essas parcerias políticas têm sido realizadas pela Nacional. Né, eu sempre falo, o PL é a minha casa, né, o PL é a nossa casa. Nós entramos no PL quando o presidente Bolsonaro entrou, ele entregou o PL para o Rodolfo em 2022, quando ele entrou dentro do PL, e nós vamos ficar dentro do PL, é o nosso lugar. Né, acredito que isso vai trazer musculatura, várias prefeituras fazendo o presidente Bolsonaro, esse é o nosso foco, né, e também trabalhando para nós termos a condição de elegermos 2 senadores dentro do PL. Nós temos musculatura para isso, nós temos um eleitorado de direita. O Mato Grosso do Sul é um estado, ele tem aí 60% a 70% de centro-direita. Nós temos condições de eleger 2 senadores de direita. Então, assim, é o que eu tenho dito para as pessoas, né? Com tudo isso que nós acabamos de falar sobre um regime totalitário se apoderando da nossa nação, como é urgente nós termos senadores de direita. Né? Então, a minha pré-campanha ela não acaba, nós temos 1 ano, né? Eu continuo frisando que essa vaga eu não abro mão, justamente porque eu não vou tolerar, eu não vou aceitar recuar numa candidatura para deixar que um outro candidato ao Senado que votou com o PT 88% das suas votações, que é o Nelsinho Trade. Nelsinho Trade votou 88% das suas votações com o Lula. E nós temos hoje um estado 70% de direita. Cabe a nós elegermos 2 senadores de direita. Perfeito. Jane, queremos agradecer a tua presença aqui. São 7h58, as suas considerações. As minhas considerações é que, assim, o Mato Grosso do Sul, ele tem tudo para ter, sim, 2 senadores de direita, nós contribuirmos, né, tudo aquilo que está acontecendo, o totalitarismo do STF é resultado de um Senado prostrado, Ricardo. Então, nós temos essa responsabilidade, essa é a minha missão dada pelo presidente Bolsonaro. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu quero pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. O meu Instagram é @Giane.Nogueira. Só que Giane escreve um pouquinho diferente. Então é GIANNI.Nogueira, que você vai poder conhecer um pouquinho dos nossos valores, princípios e pautas.